Até o momento, nós analisamos o comportamento do campo eletrostático no espaço livre. Agora, nós vamos começar a lidar com o campo em meios materiais. Vamos então à nossa primeira parte do estudo dos dielétricos, que também são referidos como isolantes. Nesta categoria está inclusa uma grande variedade de materiais, tais como vidros, plásticos, borracha, madeira, ar, só para citar alguns. Olhando para a estrutura molecular desses materiais, nós percebemos que todos os elétrons se encontram fortemente ligados às moléculas que constituem o material. Em geral, se nós aplicamos um campo elétrico externo sobre uma amostra deste material, ao contrário do que acontecia com os condutores, em que nós tínhamos certos elétrons, que eram os elétrons de valência ou os elétrons de condução, que podiam se mover livremente de um ponto a outro do material, aqui nós teremos no máximo uma deformação das nuvens eletrônicas, sem elétrons que possam se propagar livremente de um ponto a outro. As moléculas do dielétrico podem ser consideradas como dipolos elétricos. Vamos fazer uma pequena classificação qualitativa destes materiais. Os dielétricos podem ser divididos em apolares, que são aqueles que não possuem assimetrias pronunciadas na nuvem eletrônica a princípio. Porém, estas assimetrias podem surgir com a aplicação de um campo elétrico externo. Vamos fazer uma representação gráfica do que foi dito aqui. A princípio, nós temos a nuvem eletrônica de uma forma aproximadamente simétrica na nossa molécula. O que acontece quando eu aplico um campo elétrico externo, que eu chamarei de E? Cargas negativas tendem a se mover na direção contrária à orientação do campo elétrico. Então, nós teremos um deslocamento destas cargas negativas que constituem a nuvem eletrônica para uma extremidade da nossa molécula. Se as cargas negativas se deslocaram, então eu fiquei com uma carência de cargas negativas na outra extremidade da molécula. Então, eu terei uma parte com excesso de cargas positivas nessa molécula. Ao final, esta é aproximadamente a estrutura de um momentum de dipolo elétrico. A intensidade dos dipolos formados e a eficiência do alinhamento deles com o campo elétrico externo
depende do tipo de material, do tipo de dielétrico que nós estamos considerando e da intensidade do campo externo aplicado. E, por outro lado, nós temos uma segunda categoria de dielétricos, que são os polares. Nesses materiais, as moléculas já possuem uma assimetria nítida e permanente. Ou seja, nós temos aqui dipolos pré-existentes. Em geral, esses dipolos estão orientados de forma aleatória no material. Temos uma estrutura da seguinte forma: nossos dipolos estão orientados dessa forma, aleatoriamente, porém, quando eu aplico um campo elétrico externo, os dipolos tenderão a se orientar na direção deste campo, formando uma estrutura desta forma. Note que eu não estou aqui considerando que esse alinhamento é perfeito. Eu tenho pequenos desvios da orientação na direção do campo elétrico. A eficiência desta orientação dos dipolos na direção do campo elétrico, novamente, depende do tipo do material e da intensidade do campo elétrico externo aplicado. O que acontece quando o nosso campo elétrico externo cessa? Vou representar aqui o nosso sistema e, de repente, eu vou fazer com que esse campo elétrico cesse, fazer com que ele se anule. O que é que pode acontecer? O nosso dielétrico pode voltar a uma orientação aleatória dos seus momenta de dipolo, este seria um material usual. Talvez a maioria dos dielétricos ao nosso redor se comportem desta forma, ou ele pode continuar com a sua orientação preferencial adquirida quando o campo elétrico externo foi aplicado. Este é um tipo especial de material que é chamado de ferroelétrico. Como nós vamos ver, esse seria o equivalente para a eletrostática de um material ferromagnético, ou seja, um ímã. O ímã possui um campo magnético intrínseco à amostra. O material ferroelétrico possui um campo elétrico intrínseco à amostra. Existem dispositivos que se aproveitam desses materiais ferroelétricos para a eletrônica, que são chamados eletretos. Eles são muito utilizados para a construção de microfones elétricos. Existe uma certa categoria de materiais onde nós podemos induzir esse alinhamento preferencial sem a aplicação de um campo elétrico externo. Basta que esses materiais sofram um processo de fusão e depois novamente uma solidificação. É uma classe específica de materiais. Este efeito é chamado de efeito termodielétrico e foi caracterizado experimentalmente pela primeira vez por um brasileiro, um dos pioneiros da física da matéria condensada, da física de estado sólido no nosso país, chamado Joaquim Costa Ribeiro. Se você quiser saber mais sobre a história da caracterização do efeito termodielétrico e da trajetória do Joaquim Costa Ribeiro, eu recomendo este livro, que foi lançado em colaboração com a Livraria da Física, editora, e a editora da Universidade Estadual da Paraíba. Tipicamente, em um dielétrico, o campo elétrico externo provoca uma deformação das nuvens eletrônicas moleculares. Porém, podemos ter situações em que este campo elétrico externo
é suficientemente forte para que a força que ele provoca sobre os elétrons na molécula é superior àquela força que une esses elétrons à própria molécula. Temos então um processo de ionização. Os elétrons escapam da molécula e passam a se mover contrariamente ao sentido do campo. Este fenômeno caracteriza a ruptura dielétrica. O valor máximo de E do campo elétrico externo que o material suporta, sem que ocorra ruptura dielétrica, é chamado de rigidez dielétrica. A ruptura dielétrica ocorre cotidianamente em um dielétrico que nos envolve, com o qual estamos familiarizados, o ar, a atmosfera. Essa ruptura constitui o relâmpago. Vamos fazer uma análise elementar. Nas nuvens, nós temos, além de água, cristais de gelo. E entre esses cristais de gelo, de diferentes dimensões, ocorrem colisões. Então, representando graficamente, temos que os cristais de gelo menores, nesse processo de colisão, transferem os elétrons para os cristais de dimensões maiores, que, por serem mais pesados, tenderão a se acumular na parte inferior da nuvem. Nós teremos, assim, que, devido a essas colisões, a parte inferior da nuvem ficará carregada negativamente, enquanto que a parte superior ficará carregada positivamente. Essa parte inferior, carregada negativamente, está mais próxima do solo. E estas cargas negativas tenderão a repelir as cargas negativas que se localizam na superfície do solo. Esta, então, ficará com um excesso de cargas positivas. Note que nós temos aqui, então, a formação de um campo elétrico orientado da Terra para as nuvens. Se este campo elétrico for intenso bastante, nós teremos então uma ruptura dielétrica do ar, que nada mais é do que o relâmpago. Nada mais é do que a formação de uma corrente elétrica do céu para o solo. Sobre uma pessoa, este relâmpago pode ser fatal se, durante o caminho que ele percorre ao longo do corpo, ele passar pelo coração até chegar ao solo, pois isso interfere com a fisiologia do órgão. E outra forma de uma pessoa ou animal ser afetada é através das chamadas correntes de terra. A pessoa está próxima do ponto em que o raio atingiu o solo e a corrente elétrica gerada pelo raio passa pelo corpo da pessoa. Se as pernas estiverem abertas e uma delas estiver mais próxima do ponto de impacto, essa corrente elétrica subirá por uma perna e descerá pela outra, novamente no solo. E isso pode ocasionar
lesões, queimaduras. Nós veremos que quando uma corrente elétrica atravessa um material, ocorre um aumento da temperatura deste material. E quando o raio cai em terra molhada, ele pode aumentar a temperatura do solo no ponto de impacto, ao longo de seu caminho no interior do solo. Se for areia, ele pode chegar a fundir esta sílica. Toda a areia contida no trajeto que o raio desenvolveu no solo acaba se transformando em vidro. E estas peças podem ser escavadas, elas terão formatos irregulares e são chamadas de fulguritos. No próximo vídeo, analisaremos os efeitos do campo elétrico em dielétricos de uma forma quantitativa.